E aí, galera, começando aqui nossa live para falar do Cruzeiro, da Semana do Cruzeiro. Então, tá no ar, ao vivo, Semana Celeste, edição 10. Semana Celeste que a gente fazia gravado lá no YouTube, né? A gente começando agora a fazer aqui no Facebook, ao vivo, a transmissão para vocês aqui. Pois é, isso aí. E uma semana que causou muita polêmica aí nas redes sociais, até fora delas, né? Quem convive com a rivalidade do Cruzeiro e Atlético tá sentindo isso aí na pele, porque foi um jogo horrível para o Cruzeiro. A gente vem de sequências negativas péssimas aí. E a torcida, o torcedor tá cansado. Eu tô cansado. Eu tenho vergonha desse time que tá jogando, não da camisa do Cruzeiro. Tenho orgulho de usar essa camisa, mas tenho vergonha de quem tá usando ela dentro do campo, da maioria deles, melhor dizendo, que não tá representando, não tem raça, não tem sangue, não tem técnica, não tem tática. E tenho muito mais vergonha de quem tá sentado no banco comandando essa equipe, né, Diego? É isso aí, o time tá apático, né? Joga uma parte do jogo e outra fica olhando o adversário jogar, toma virada em menos de minutos, né? Coisas inaceitáveis aí para um time que tá com o mesmo treinador já desde o ano passado, né? Deu tempo de preparar bem aí. E um time que no papel não é ruim. Assim, a zaga do Cruzeiro, até no papel não é uma zaga boa, mas assim, como a maioria dos cruzeirenses, eu também concordo. O problema do Cruzeiro é defensivamente. É do meio para trás ali, mas digo o meio mais defensivo. O meio de marcação do Cruzeiro para trás tá deixando muito a desejar e ninguém tá feliz com esse time. Exemplo claro disso foi quando o Romero saiu do time no jogo contra o Palmeiras, né? Estávamos vencendo 3-0, o Romero saiu no intervalo porque estava com cartão amarelo, entrou... Quando ele saiu do jogo ali, a marcação caiu, o Cruzeiro começou a sofrer com os contra-ataques do... Contra-ataque não, o Palmeiras foi pra cima, né? E começou a pressionar muito. O Palmeiras, tipo, tava aguardando e falou assim, vamos empatar? Vamos. E foi pra cima, empatou. E... Rapaz, é inacreditável que a gente tá vendo o Cruzeiro. Eu digo pra vocês que nem 2011, que foi aquele ano tenebroso lá, aquele ano tenso, que eu sofri até o último minuto do último jogo, que o Cruzeiro viveu o fantasma aí, da coisa até triste falar da queda, quase caiu, mas graças a bom Deus não caiu. Mas o Cruzeiro esse ano parece que tá pior do que aquele time. Aquele time pelo menos perdia de 1-0. O problema do Cruzeiro naquele ano foi muita expulsão, tinha jogadores polêmicos, sofreu muita expulsão. O Cruzeiro começava o jogo bem e perdia um jogador. Esse ano não, esse ano o Cruzeiro começa, vai pra cima, mete gol, daqui a pouco retranca o time. E o que o Mano Menezes é elogiado não tá funcionando, que é a zaga, né? Ele sempre foi elogiado pelo time dele tomar poucos gols, né? Ele mesmo falou isso ontem, mas não é o que tá acontecendo aqui no Cruzeiro. O time tá tomando 3 gols, então é coisas inaceitáveis que estão acontecendo. Só um dado aqui. Nos 35 primeiros jogos do Cruzeiro no ano, foram 22 gols sofridos, a média de 0,62 gols por jogo. Nos últimos 5 jogos foram 10 gols sofridos, a média de 2 gols por jogo. Então a defesa está totalmente... Não é nem que os jogadores são ruins, é que a defesa está sem treinamento, a defesa não está treinada. Não dá para entender. São umas bolas. No jogo passado, Caicedo recuou uma bola, assim... Cara, você não entende, nem pelada. Não a gente dá, faz. né? Se fizer isso na pelada, você é tirado do time. Ontem, o Léo fez a mesma coisa. E ontem o Léo deu uma bola de graça que o Fábio operou um milagre. Vou elogiar o Fábio aqui, muitos vão cornetar aí, mas o Fábio operou um milagre nesse lance, que era o 4º gol do Atlético, ia virar goleada, esse mais feio ainda. Apesar de que pra mim 1-0 e 4-0 perdendo, 3 pontos perdidos de qualquer forma. Campeonato de ponto corrido, que é uma final por jogo. Perdeu um jogo de 1-0, de 4-0 para mim dá no mesmo. Então, olhando se quem não viu o jogo parar e olhar só o resultado, Cruzeiro e Palmeiras, o resultado foi lindo, bonito, né? 3-3 fora de casa, fazendo 3 gols fora de casa.
leva aí a vantagem do empate de 0-0 para Minas, mas que é o grande problema, que o Cruzeiro não está conseguindo segurar vantagens, né? Contra o São Paulo na Copa do Brasil para classificar foi um sofrimento, contra a Chapecoense a mesma coisa. E contra o Nacional não deu certo. Contra o Nacional não deu certo. O Sul-Americano não deu certo, rodou. E rodou, vou dizer uma coisa aqui, me perdoe todos os cruzeirenses, sou apaixonado por esse time, que é um dos amores da minha vida, é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro mereceu ser eliminado da Sul-Americana, entrou em campo para jogar por um resultado, jogar pelo resultado, assim, um resultado pequeno, uma vantagem pequena, jogar pela vantagem. Com um time ruim. Com um time ruim. Um time ruim que 3-0 era pouco pro Cruzeiro. Aí você me vê um time apático, tomando pressão do time daquele, desculpa, mereceu ser eliminado da Copa Sul-Americana, sim. É óbvio que eu sofri, não queria eliminação, mas... Sofre, mas todo mundo consegue enxergar a verdade, que a verdade é que o Nacional mereceu a classificação pelo segundo jogo. E contra a Chapecoense também, o Cruzeiro jogou muito, muito mal o segundo jogo. A Chapecoense dominou. Teve lances polêmicos, mas, poxa, não, a gente não quer ver um Cruzeiro desse jeito. A gente não quer ver o Cruzeiro. Tenho certeza que nenhum torcedor quer ver o Cruzeiro com atuações ridículas, medíocre. Não vamos falar, daqui a pouco a gente vai apontar individualidade de cada um, problema que cada um tem, mas vamos falar de coletivo em geral. O time não funciona só com o ataque, isso é claro. Isso em 2006 a gente viu a seleção brasileira lá com o quarteto mágico lá, que não conseguiu. Agora a gente está vendo aí o Cruzeiro com um time com ataque que titular na maioria dos times do Brasil hoje. O time no setor ofensivo do Cruzeiro não tem problemas. Os problemas são de recomposição, são os problemas de marcações e as bolas aéreas que são sempre um Deus nos acuda. Escanteio para adversário apenas. A gente viu isso contra o Palmeiras. Rapaz, toda a bola aérea é um desespero tremendo. Ou é trave, assim, o atacante, se não for gol, é falha do atacante. No jogo de ontem, no domingo, o Fred ficou livre nos 2 gols que ele fez. Foram 2 gols que ele fez por falha do setor defensivo, né? Não falo nem bola aérea, eu falo cruzamento na área, porque rasteiro ou pelo alto, o Cruzeiro tá passando um sufoco, é um Deus nos acuda, meu Deus do céu. Não, o time não tá rendendo nada, o Mano tá tendo tempo para treinar, mas o time não tá encaixando, né? O Murilo tá ali no banco, o Murilo entrou contra a Ponte Preta, a gente perdeu, mas o Murilo não comprometeu, e eu não vejo o que o garoto pode fazer que o Léo e o Caicedo já não estão fazendo. Ali o Nelson Patriota disse ali que o São Paulo que é o Mano. Pelo amor de Deus, leva. Se depender do abaixo-assinado dos torcedores, a gente começa ela aqui agora. Outra coisa que tava rendendo nas redes sociais é o Mano pedir demissão ou o Cruzeiro demitir o Mano. A multa dele é altíssima, ele pedir demissão. Acho que ele não vai, em hipótese alguma, que ele não vai bancar a multa rescisória. A não ser que tenha um acordo de ambas as partes de anular a multa, que é muito difícil, ele vai querer receber isso, né? O problema, eu odeio, eu sou totalmente contra a política de demissão de treinador. Eu sou totalmente contra, eu acho ridículo isso que todos os times brasileiros fazem, que é demitir treinador após sequência de derrotas. Mas o grande problema do Cruzeiro aí com o Mano é o quê? É a arrogância. Parece que o Mano não quer dar o braço a torcer. O Mano não quer dar o braço a torcer, não assume que o time não tá bem, igual o Diego falou aqui do Murilo. Poxa, tenho certeza que o Murilo não vai fazer mais merda do que essa zaga da gente tá fazendo. Tenho certeza absoluta que não vai fazer mais merda do que isso. E então, vamos falar, outro problema que a gente enfrentou, que agora parece que sobre o ataque, se era Rafael Sobis, se era Ábila. Por sorte do Mano, o Ábila entrou numa fase que não fez gols, aí ele tirou o cara do time e a torcida não tá reclamando, porque não consigo entender. Outra coisa que eu não consigo entender é um jogador como o Fabrício tá no elenco do Cruzeiro, jogador que não tem condições, pra mim, na minha opinião, de jogar nem a Série B. Recebe o salário em dia, não joga. Quando joga faz merda. Vamos supor que o Diogo Barbosa machuca, vai entrar o Brian. Se o Brian machucar, com certeza o Henrique não vai improvisar, não vai usar o Fabrício. Hudson. Tem um salário alto, não sei valores, mas tem um salário alto, não é um salário baixo. Poderia estar ali no lugar dele um garoto da base, né, que se precisasse entrava. Mas o Cruzeiro é isso, não usa os garotos da base, né? Fica aí insistindo com medalhões que não... O Fabrício jogou no Internacional, teve problema, saiu, não rendeu nada. Então, assim,
É inaceitável o que está acontecendo no Cruzeiro, jogadores ali mortos, que não rendem o esperado, né? Então não tem como. Ontem no jogo contra o Atlético Mineiro, vencendo de 1-0, os primeiros minutos ali pressionando o Atlético, foi para cima, até merecendo o resultado, mas depois recuou o time, recuou e não consegue segurar o resultado. Então assim, é inaceitável o que está acontecendo, tomou gol em menos de 1 minuto ali a virada, então não tem o que discutir, o time está simplesmente ridículo, né? Pois é, não dá para entender isso, né? O time com essa irregularidade, o time começa bem, empolgando o torcedor, mas depois vem aquele balde de água fria, né? Aquele balde de água fria e foi assim contra o São Paulo, primeiro jogo, o Cruzeiro ganhou de 2-0 no Morumbi, depois tomou aqueles gols lá, no segundo jogo lá, quase caiu também. Então, né? Não tem. Vocês estão vendo aí os melhores momentos do jogo contra o Atlético Mineiro de ontem. O time simplesmente tomou a virada em minutos ali. O time estava bem, vocês vão ver aí que nos primeiros lances só deu o Cruzeiro pressionando, fez o gol e continuou para cima aí buscando a vitória. Mas depois que recuou, acabou o time sofreu a pressão incrível do Atlético Mineiro e a defesa falhou em todos os lances ali e tomou a virada, o que o torcedor ficou revoltado com isso, muita gente reclamando do Caicedo, do Léo, então assim, tem que dar um jeito nisso, porque o setor defensivo tá uma merda. Quando é bola aérea, nós não precisamos nem falar em um pênalti, né, para o adversário, então não tem nem o que conversar. Pois é, aí você assiste aí a maioria das vezes no primeiro tempo, né, Diego? O primeiro tempo do Cruzeiro é bom, aí depois do segundo tempo é um Deus nos acuda, ou até tem o papel inverso, né? Segundo tempo o primeiro tempo do Cruzeiro começa ruim, depois dá uma reagida, mas a maioria das vezes não consegue empatar, foi assim contra o Corinthians, né? Que jogou muito mal. E agora vamos falar individualidade. O que você acha da nossa zaga? Comenta aí com a gente, interage aí com a Manda aí gente. no bate-papo aí o que você acha que deve mudar no time, se deve mudar só o treinador, se deve ser contratações, até porque contratação não adianta muito, né? Que na Copa do Brasil acabou, o time que vai jogar na Copa do Brasil é esse aí, não pode escrever mais ninguém. As mudanças no elenco para contratação seria só no Campeonato Brasileiro, né? Então, e na Primeira Liga também, que o Cruzeiro ainda disputa a Primeira Liga, mas é um campeonato que ninguém valoriza muito, né? Então, assim, comenta aí pra gente o que você acha que deveria mudar no time pra dar uma melhorada, né? Tem uma esperança aí que eu acho, vou falar aqui, eu acho que o Caicedo não é tão ruim quanto se desenha. Eu acho que o Caicedo tá com um problema aí de companheiro, né? O Caicedo não tá conseguindo um entrosamento com o companheiro, tá errando bastante. E tem esse problema pessoal também do Caicedo, que a gente entende que nós, seres humanos, somos praticamente... Eu vou falar que é praticamente impossível a gente conseguir dividir um profissional do pessoal, porque é algo que acontece na nossa vida, mexe com o emocional, e o Caicedo está passando por um problema, o pior possível na vida do ser humano, que é a mãe dele. A gente sabe o amor que a gente tem por nossa mãe, e o Caicedo aí enfrentando esse problema da mãe dele com câncer em fase terminal, talvez também isso esteja influenciando. Não estou defendendo o jogador, gente. Não estou defendendo a zaga do Cruzeiro, não me interprete mal, para mim é péssima. E então, como eu disse, a zaga está um problema, mas a gente tem uma esperança, que o Manuel volte bem e faça uma dupla de zaga com o Caicedo. Falando em Manuel, o Manuel deve voltar agora nos próximos dias, né? Ele que deve voltar a treinar, acho que até essa semana já junto com o time, então aí fica a expectativa dele voltar a jogar realmente pelo Cruzeiro. Você falou do Caicedo, o Léo já teve a oportunidade de jogar com o Manuel, com o Dedé, agora o Caicedo só teve a oportunidade de fazer dupla de zaga com o Léo, né? Então a gente não chegou a fazer um com o Manuel, mas foi pouco. Sim, ele fez com o Murilo também naquele jogo contra a Ponte Preta, sofreu um gol apenas, mas ele o time inteiro estava reserva. Sim, o time reserva. Não jogou o time titular. Aquele jogo a gente não pode ter como base, né? E agora temos aí, né, confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão e muitos torcedores dizendo: prepare o coração e prepare o balaio, porque vem gol. Mas eu tenho esperança de que vai melhorar.
tivemos hoje, né, Diego, aí um movimento, A um gente teve aí, protesto. falando do protesto, a gente vai até mostrar para vocês aqui, a torcida foi lá na sede administrativa do clube protestar contra, principalmente, Mano Menezes, Caicedo, a galera foi em peso lá, né, fazer essa manifestação aí, pedindo a saída do Mano, né. O principal fato lá foi a saída do Mano, tem até a foto aí, fora Mano, fora Gilvan e fora Caicedo e Léo. Então, um grupo pequeno de torcedores, mas que está aí buscando o que todo torcedor queria, né? O que todo torcedor quer, né? Que o Mano Menezes eu acho que não dá mais para ele, né? A forma que o Cruzeiro está jogando não tem condições nenhuma dele continuar no comando do clube. Tem torcedor falando aqui, né? Sem zagueiro, laterais, mas não perdido. Eu acho que as laterais do Cruzeiro não é o problema maior que a gente tem. Eu acho que está até razoável, né, Diego? A gente tem o Diogo Barbosa que joga bem. O jogo tá bem. O Ezequiel também, que, sim, tá é ali, aqui. Muita gente criticando só Léo e Caicedo. O problema do Cruzeiro não é só Léo e Caicedo. O problema é o setor defensivo. Não está sendo treinado. Você pode olhar aqui nos jogos. Ontem falhou o Ezequiel, falhou o Diogo Barbosa, falha o Ariel Cabral. Tipo assim, ofensivamente são ótimos jogadores, ofensivamente são bons jogadores. E a gente sabe também que defensivamente eles podem render muito mais do que esse próprio Léo pode render muito mais. Eu acho que está faltando ali treinamento, é questão do Mano. Eu acho que o problema todo é o Mano Menezes, então tem que ver, porque às vezes fica queimando o jogador, falando que o jogador não presta, e vai para outro time e depois poca, porque o Mike ontem fez uma partida brilhante lá pelo Palmeiras, né? Então tem que ver registrar aqui, mandar um alô pro Gilmar de Nova Serrana, que está aqui participando com a gente. Vamos de Dedé. Quem dera. Dedé sofreu mais, está sofrendo aí com essas contusões aí, sofreu de novo, Dedé. E eu li hoje, uma postagem que nosso amigo Hugão fez, Diego. Ele foi muito feliz no que ele falou, tipo, relacionado ao Fábio, relacionado ao Léo, que muita gente criticou o Léo, e ele disse principalmente que ele sofre muito na rua, que o pessoal fica zoando, chamando ele de Fabionete, fã do Fofão, de baba-ovo do Léo, do Fábio. Assim, vamos falar de história. Incontestável falar do Fábio historicamente. Fábio é um goleiro que duvido eu que teremos outro goleiro do nível do Fábio. O Fábio conseguiu manter uma regularidade muito grande no gol do Cruzeiro durante anos. Muito bem, como um dos melhores goleiros do Brasil. Na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil durante muitos anos desse. Injustamente não foi convocado para a seleção brasileira, mas hoje não passa por um momento bom. Muitos dizem que ele está acima do peso, muitos dizem acima que... do peso eu acho que ele não está, porque depois que ele voltou da lesão, ele voltou até melhor fisicamente. O Cássio Gonçalves até comentou aqui que o Fábio é um baita goleiro, porém o Rafael vive um momento fantástico, é mais novo. Eu acho que vale dar oportunidade para ele, porque ele não falhou, né? Ele saiu porque o Fábio voltou e o Fábio era o titular, então... Mas vale a oportunidade aí pro Rafael. Vamos falar do gol de falta, que muita gente criticou o gol de falta, falando que o Fábio posicionou a barreira. Muitas pessoas dizem, quando você sabe que o cobrador é bom, é técnico, não é de força, ele é técnico, você não bota tantos jogadores na barreira, porque isso não vai influenciar muito na cobrança do jogador, que ele vai botar por cima da barreira. A barreira é grande quando o jogador vai muito na força, vai na porrada. Estilo Nilton Paulada. Mas no caso do Casares, ele é um jogador muito técnico que pega muito bem na bola. Então você colocando muitos jogadores na barreira, você ajuda o cobrador, assim, aí junta com outros jogadores do Atlético que entraram na barreira também, tampando a visibilidade do Fábio. Um dos erros, no meu ponto de vista, foi esse. Muitos jogadores na barreira com a falta próxima para o jogador técnico. Outro erro, ele se adiantou, posicionou no meio do gol. Ali, nem se a bola fosse defensável, ele conseguiria chegar, porque ele estava adiantado, a bola foi por cima. E o outro erro foi, sim, eu acho que pelo menos tem que tentar. O Fábio sofreu alguns gols de faltas aí, que ele só olha a bola entrar. Isso incomoda muito o torcedor. Talvez se ele vá na bola... Muitos jogadores na barreira, talvez ele não viu. Teve até um replay mostrando um ângulo que talvez era o ângulo próximo dele, do que ele teve. Muitos jogadores, acho que tinha 4 ou 5 do Atlético ali na barreira, fora os do Cruzeiro. Então, assim, talvez o cara não vê quando a bola chega, mas é falha dele, não deixa de ser falha, né? A falha não é só no ato da bola chegar até ele, é do conjunto da obra.
Ele não posicionou bem, ele não montou a barreira da maneira correta. Assim, tô falando o que eu acho. Tá certo que se o Fábio ver, pode dizer que eu tô falando uma baita besteira, porque ele é profissional do gol há muitos anos e tal. Mas assim, é o que eu vi, é o que os torcedores viram, que a maioria disseram, assim, que eu até concordei, mas não concordo de maneira nenhuma. Vim falar que o Fábio é frangueira, mão de alface. Tem que respeitar a né? história, mas assim, acredito também que não é só de história que vive um time, a gente vive de presente. Como disse o torcedor, tá bom, o Cruzeiro tem uma ótima história, ponto. Deixa o presente e o futuro para lá. Não. A gente tem uma baita história e a gente tem que construir um futuro. Tem que pensar no presente, construir um futuro com elenco de qualidade, com time de qualidade, bem treinado, bem trabalhado. O que eu acho, que no meu ponto de vista, não vejo o Mano Menezes à altura desse trabalho. O Mano Menezes, ele tem um problema sério, que é o quê? Quando o time ganha, ele vai cheio do bom humor conversar com os repórteres. O Mano Menezes é muito arrogante, ele acha que ele é o melhor, isso está na cara, ele é arrogante, ele não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe assumir que errou, né? E às vezes quando ele fala que errou, você vê que é com arrogância, ontem mesmo na coletiva. E falando de Mano Menezes fez uma promessa, né? A promessa que rendeu aí. Ele fez uma promessa ao torcedor que o Cruzeiro não sofrerá 3 gols no próximo jogo. Pelo menos é o mínimo que a gente espera, é que o Cruzeiro não sofra 3 gols no próximo jogo, né? Vamos colocar para vocês aí o trecho da entrevista que o Mano Menezes falou isso, então. Não é só da parte ruim da equipe. Então, quando faz gol, é meu também. Começou a fazer gol, é trabalho do treinador. A parte ruim, que é a parte defensiva que caiu, também é parte do treinador. Vamos resolver ela. Só tem um jeito de resolver questões, é trabalhando. Penso que a gente tem essa possibilidade novamente. E eu prometo ao torcedor do Cruzeiro que no próximo jogo o Cruzeiro não leva 3 gols, não. Pois é, o Mano Menezes falando aí, né, que no próximo jogo o time não sofrerá 3 gols, né? Tivemos um problema no áudio, não saiu o início aí. Mas pede desculpas. Mas deu pra ouvir, a principal parte que foi o final, né? Deu pra ouvir certinho. Tem torcedor aqui dizendo que se mandar o Mano embora, não tem no mercado que atenda o Cruzeiro. O problema não é o treinador, o problema é a falta de peças para ele. Mas ele que ajudou a montar esse elenco. O elenco foi montado pelo Mano. O Mano tá aí desde o ano passado. Estão falando do Muricy, que se o Muricy voltar a treinar, mas eu não curto muito o trabalho do Muricy, também não gosto muito. O Rodrigo Santos comentou que Caicedo não dá e o Mano Menezes é teimoso e arrogante. Ele comentou algo aqui que é importante, que a filosofia dele é contra a história do Cruzeiro, porque a nossa história é de time ofensivo pra frente, né? Então, realmente, a filosofia do Mano Menezes não bate com a nossa história. É você querer mudar a filosofia da história do clube, pegar o Barcelona e tirar o toque de jogo e botar chutão. Isso não existe. Tem que manter a história do clube. Evandro Cândido, por que ninguém fala que Romero não é primeiro volante, que Cabral e Robinho no meio perde a força de marcação? Eu acho que o problema não é no Romero e nem no Cabral. Acho que o problema é treinamento defensivo ali. Os jogadores... O Romero tá muito bem. O Romero é um dos melhores jogadores aí. E tá muito bem. O Cabral, não precisa nem falar que ele tem uns passes ali. O Cabral não pode ser banco do Cruzeiro, né? Robinho também muito bem. E espero que isso melhore, que o time treine aí. E que as coisas se resolvam bem, né? Porque do jeito que tá, não dá pra aguentar mais. Igual assim, muita gente criticando, falando do Lucas Romero, do Ariel Cabral. Eu acho o Ariel Cabral, o Lucas Romero... não tô falando do jogo de ontem, tô falando do decorrer da temporada. Lucas Romero, Ariel Cabral são dos jogadores que menos até foram criticados. São os que conseguiram manter uma regularidade boa, assim... trazendo até um resultado positivo para o Cruzeiro em alguns jogos, os dois. Até quando o Romero precisou ser improvisado na lateral direita,
Defensivamente, ele deixou a desejar um pouco, mas sim, ofensivamente ele foi bem. Defensivamente ele não comprometeu nenhum jogo. Ele falhou, mas não comprometeu o resultado. No jogo contra o Palmeiras, ele fez uma tabela ali, deu uma assistência para gol. Então, assim, é um jogador bom, aparece ofensivamente, ele tem esse poder aí de chegar ao ataque. Então, acho que o problema não é com o Romero e Cabral. Eu realmente acho que talvez não seja nem para a dupla de zaga. Talvez ali esteja faltando treinamento, porque as falhas são falhas bestas, que não dá para aceitar. Um abraço pro nosso amigo Douglas Camargo, que está assistindo aqui. Douglas Camargo é apresentador, né, do Balanço Geral lá do Espírito Santo. Devia ter mais chance o Lucas Silva. Lucas Silva teve algumas chances, mas está muito longe daquele Lucas Silva de 2013-14. Desde que foi para a Europa, ele teve poucas atuações boas lá pelo Real Madrid, até por isso que voltou, né? E tem técnico sim, Dorival tá aí. David Rodrigues, concordo com você, gosto Dorival muito tá do aí, trabalho do Dorival. São Paulo demitiu hoje o Rogério Ceni, né? Então, se quiser contratar o Dorival, acho que tem que correr, porque o São Paulo acho que não tem outra opção, a não ser que traga um estrangeiro. Então, eu acho que o Dorival é uma boa opção. Mas eu acho que, infelizmente, a diretoria não vai trocar o treinador agora. Acho que eles vão esperar uma tragédia maior, né, para mudar o treinador. E tem até medo quando demitir quem vai trazer, né? Porque também tem aí, se tem o Dorival, também tem Celso Roth, né? Tem treinadores aí que dá medo livre, né? Pois é, que é o Igor da Silva Franklin. Caicedo tá mal demais, a gente falou dele desde o início do programa. Marina Morena, Dorival tá doido. Dorival fez uma ótima campanha com o time do Santos, que não é um time de encher os olhos, não, tá? Ele é um treinador bem ofensivo, gosto dele. Meio campo pra frente não se mexe, amigo. O negócio é um lateral direito bom e os zagueiros e o Rafael de volta. Quem falou isso foi o Victor Patrício. Eu concordo com ele em partes. Acho que o Ezequiel tá muito bem. Não precisa mexer na lateral direita. Talvez reserva precisa, porque o Leno não tem condições nenhuma de jogar pelo Cruzeiro. O Leno pode ser emprestado lá pros times mineiros mesmo, lá para disputar o Campeonato Mineiro. É porque não dá. Ele não dá para jogar, para mim, na minha opinião, nem segunda divisão, para mim não dá. Ele é um jogador bem baixo. Eduardo Rosa comentando aqui que o Dedé é de vidro. Dedé tá sofrendo muito com lesões, a gente sabe que é um grande jogador, é um craque, né? Já nos deu alegrias aí. 2013, 14 ele foi... Eu ainda tenho um pinguinho de esperança ali, acho que se ele voltar bem aí, ele machucou foi o outro joelho agora, não tem nada a ver com o outro, da primeira lesão, então vamos esperar um pouquinho, quem sabe ele volte. Henrique Lopes ali já perguntou o que eu ia falar agora. Acha que o Murilo deve ter chance? Ele perguntou pra gente. Com certeza. Falando em Murilo, por que o Murilo não é titular, que muita gente fala? Porque ele é da base, pressão e pode falhar. O Samuel Venâncio, nosso parceiro lá, setorista do Cruzeiro, postou no Twitter dele ontem aqui, ó. O Roger Machado colocou o menino na vaga de um capitão num clássico para fazer o segundo jogo como profissional. Então, assim, o cara não amarelou por isso. Então eu acho assim, se o cara é jogador, ele vai pra cima, ele vai jogar bem. Lembrando também que o Atlético não atravessa uma fase muito boa também. Sim, mas tipo assim, colocou garoto. Tem ali também o Gabriel, acho que não é muito novo. Tem o... não vou lembrar o nome do jogador do Atlético aqui, mas tem muitos garotos ali que jogam bem, a gente vê que joga bem. E eu acho que não tem essa de que vai falhar porque é garoto. Acho que tem que dar chance. Se tá no elenco é pra jogar. Com certeza. Se não tiver que jogar... dispensa, empresta. Agora vieram aqui, ó, abre um esquema em que a bola chegue pro Ábila. Eu tenho certeza, como muitos torcedores, o nosso problema hoje não é o ataque. O Cruzeiro vem fazendo muitos gols contra times bons, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, fez 3 contra gols o Atlético, no Palmeiras que tem um elenco casa. bom. Então assim, o setor ofensivo está muito bem, Thiago Neves está voando, o Rafael Sobis está bem, o Alisson tá voando desde quando começou o Campeonato Brasileiro. Ontem foi muito bem. Robinho voltou bem. Então eu acho que o problema não é setor ofensivo. Eu acho que o setor defensivo é o grande problema. Tem que ter. A bola não estava entrando aos jogos atrás. Agora o problema é totalmente o contrário. A bola tá entrando demais. Mas tá entrando contra também. Então, assim, tem que resolver isso urgentemente ali para melhorar, né? André Luiz falou aqui. Leno jogou 2 partidas no time. Os caras falam que o cara não joga nem Série B. Isso é maldade. Olha só. O Leno jogou contra um time horrível, que é o Nacional do Paraguai, e entregou a rapadura no primeiro jogo. O Cruzeiro quase tomou um gol no primeiro jogo, uma falha ridícula do Leno. Agora também no último gol que ele jogou, ele não foi bem, ele foi muito mal.
Então, assim, o Lennon teve chances e não mostrou trabalho. Eu acho que quando você está chegando no time, você tem que mostrar trabalho. Ele teve 2 chances. O Cruzeiro é um time de Série A, disputando campeonatos importantes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Primeira Liga, Sul-Americana. E assim, não tem tempo de você ficar testando o jogador todo jogo e ele falhando todo jogo. Eu acho assim, botou uma vez, botou 2 vezes, a terceira vez o cara não conseguiu engrenar, bota ele para treinar a parte do elenco para ver se melhora, depois volta numa melhor fase para tentar, porque não dá. A Marina Morena comentou aqui que o Caicedo tá com problemas familiares, a gente sabe, a gente até postou aí no Facebook, Instagram, Twitter. E tivemos a presença do Gilvan na toca, né? Gilvan apareceu lá na toca, cumprimentou o Caicedo, né? Desejou forças ao zagueiro lá. O Caicedo tá com problema com a mãe dele, tá com câncer aí, dizem que em fase terminal, né? A gente sabe que câncer é uma doença aí séria. Então, triste, pesa, né? Na cabeça do jogador, sem dúvida alguma. A gente sabe Caicedo, que o Montijo passou naquela época lá. Que Caicedo que é convocado sempre pela seleção, então a gente sabe que talvez ele não é um jogador tão ruim como ele tá jogando mal. Então, assim, o Caicedo é novo também, tem 25 anos. Acho que entre ele e o Léo ali, eu seguraria o Caicedo, porque ele pode render muito mais do que tá rendendo, pelo menos acho eu, né? Igor da Silva, esse Lennon é horrível, concordo com você. Ramon Leal, o problema é a diretoria também, mas tem jogador também que tem problema de diretoria. Concorda com isso aqui? Rodrigo Jorge, Lennon não é jogador pro Cruzeiro, assina embaixo o que você falou. A gente falando aqui de diretoria, o Cruzeiro passando por um momento difícil, acho que o Cruzeiro briga mais contra o rebaixamento do que o G4 no momento, atuações ruins, e a gente não vê a diretoria aparecendo, né? A gente não vê o Gilvan, a gente não vê o Vicentinho tá até também parece com o pai dele lá, então assim, mas alguém tinha que aparecer, né? O Klaus, o Tinga, o Klaus não tem a certa experiência, então a gente tem que aguardar, né? Só aguardar, a torcida tá aí protestando, parece que ocorreu outro protesto agora à tarde, às 18 horas, não sei se aconteceu porque estamos aqui na live, mas à tarde teve lá na sede administrativa e esperamos que dê resultado, né? Porque do jeito que tá, não dá. Vamos dar uma moral aqui, Lucas Maia. Caicedo com problema de família, se isso fosse problema, o pai de família não queria trabalhar. É diferente. Vamos botar um trabalho braçal, onde você executa uma função, é diferente de onde você trabalha com a cabeça, você tem que pensar, sua cabeça está a mil. Não tô dizendo que o Caicedo está falhando por conta disso, mas a gente também não pode crucificar o cara sabendo que ele tem um problema grave desse na família, e só sabe quem passa pelo problema, então a gente respeita o Caicedo e acredito que ele merece uma chance. Outro comentário aqui, 2 chances, veio de um time pequeno, Rascaeta chegou assim também, tem que ter calma com o cara, não estou dizendo que ele é bom, só não sei avaliar isso ainda, pelos poucos jogos que o cara teve. Ele deve estar falando do Lennon aqui, vamos com calma. O Adriano Xavier perguntou aqui se o Mano tem que sair e se a culpa é dele. Bom, eu acho que pro Mano já deu, não tem condições mais, eu acho sim que a culpa é dele, quem montou o elenco foi ele tá aí desde o ano passado, ele tá treinando, os erros são os mesmos, passa jogo, vem jogo, os erros são os mesmos, não corrigem, e tempo de treinamento, óbvio que não tem como a pré-temporada, mas a pré-temporada ele já teve no início do ano. Então agora é época de jogo, tem que correr atrás. Eu acho sim que ele é culpado por isso. E pra mim já deu pra ele, né? Tem aqui, ó, o Ramon Leal. O Caicedo não é tão ruim assim. Acho que ele ainda vai render. Concordo muito com o que você está falando. Acho que o Caicedo não é ruim jogador. E aqui concordo também aqui, ó, Pedro Goldinho. Caicedo podia pedir no jogo uns dias de liberação. O Igor da Silva comentou também se ele não tinha que pedir para não atuar e resolver esses problemas familiares, mas é um problema que não tem data para se encerrar, né? Câncer é uma luta aí grande, então, tipo assim, tem que tentar colocar a cabeça no lugar. E com certeza ele não foi liberado, acho que porque ele não quis, a diretoria não ia segurar ele, sem dúvida alguma. Então, assim, talvez o jogador também quer jogar, igual ontem foi clássico, ele quer estar em campo. Mas também não pode comprometer o time. Então a diretoria tem que ser inteligente de ver isso também, que a partir do momento que está comprometendo o time, não pode acontecer. Lembrando, né, como eu falei aqui, a gente teve um problema desse com o Montijo, que teve um sério problema, coitado, com o filhinho dele, mas teve alguns jogos que o Montijo não jogou, mas ele foi inteligente em saber o momento dele, o limite dele. O momento que não dava mais para ele falou, olha, deixa eu cuidar do meu filho, voltou bem. Enfim, né? Acho que o jogador também tem que saber um pouco isso. O Marlon Dionísio comentando que ele prefere o Dedé do que o Caicedo, óbvio. O problema do Dedé não tá jogando é que o Dedé tá machucado, infelizmente.
Foi até aniversário dele nessa semana que passou aí. E ele disse que a zaga do Cruzeiro, que eu acho que 99,99% concorda. A zaga do Cruzeiro é Dedé e Manuel. Concordo. O Romildo comentando que o Caicedo é horrível e o Léo é uma vergonha. Os dois estão muito mal ali, né? Só que foi o que eu falei momentos atrás. A gente não pode ficar queimando o jogador porque tem muita gente falhando e não são jogadores ruins. Então, assim, a gente tem que ver, porque talvez é falta de treinamento, momento do jogador, né? Então a gente tem que ver certinho para não ficar queimando o jogador também. Lucas Maia perguntou quando que o Manuel volta. Em breve, ele já começou a treinar fisicamente. Parece que ele vai ser integrado ao time para treinar com bola agora essa semana e deve estar voltando aí nos próximos jogos, Lucas. Falando em voltar, a gente falou de Robinho aqui que está muito bem, não tem notícias boas, né? Robinho sentiu o adutor da coxa esquerda, iniciou o tratamento e faz exame hoje ainda, já deve ter feito aí, mas ainda não divulgaram, para ver se tem lesão, né? Rezamos para que não tenha, né? Para que esteja tudo bem e Robinho continue atuando, porque ele está muito bem, ele, Thiago Neves bem, acho que o meio de campo está tudo certinho. A questão é o treinamento defensivo, né? Adriano Xavier, acho que o problema é interno, desde a administração. Não tem condição de todos machucar tanto e não voltarem. Vamos lembrar, eu cheguei a criticar o DM do Cruzeiro, Departamento Médico, mas aí eu fui dar uma pesquisada e me inteirei da situação. O Cruzeiro tem técnico, tem o médico que é convocado para a seleção brasileira. Isso é uma referência, um dos melhores médicos do Brasil é do Cruzeiro, então... O problema do Cruzeiro não é um departamento médico, sem administração, concordo com você, o Cruzeiro está sofrendo um sério problema aí. Thiago Neves joga só os primeiros minutos, Arrascaeta tem que voltar. Não vamos culpar o Thiago Neves, que ele tem feito feito gols e atuações boas, né, Diego? Falando aqui de intriga, que a torcida, às vezes, até a própria torcida cria, porque um torcedor zoeiro posta uma foto antiga lá e às vezes vira intriga, né? Ontem vazou uma foto aí que Thiago Neves, Diogo Barbosa, Rafael Sobis estariam indo para o Rio de Janeiro, né, curtir a folga aí, que eles estão 2 dias de folga, voltam a trabalhar só na quarta-feira, mas essa foto foi desmentida já, não é verdade. Thiago Neves, inclusive, postou uma foto lá curtindo a família, então assim, tem que ficar ligado nisso também para não causar intriga mentirosa, né? E se tiverem? Os caras estão de folga, né? Tem 2 dias de folga. Gente, a trabalhador. gente que é torcedor sofre, mas a gente sabe que os caras são profissionais, têm família, aí. tem vida pessoal. Nenhum problema. Eu não vejo problema. Na verdade, eu sou muito contra esses comentários de que o jogador tá indo pra balada depois de perder um jogo. O cara trabalhou, pode não ter trabalhado bem, jogado mal, mas ele tem todo o direito de sair, de curtir a noite dele, não influenciando nos dias de treino, nos dias de trabalho. Não vejo problema nenhum disso. O Thiago tá bem, concordo com você aí. Marina comentou que quando o Cruzeiro faz um gol, o Mano Menezes começa a retranca, concordamos também. Às vezes não precisa nem fazer um gol para retrancar, né? Às vezes faz 3 e retranca depois e consegue tomar 3 em minutos aí a virada, né? Como aconteceu o massa aqui é diversidade de opiniões, né? Marlon Dionísio, logo o Cruzeiro perde o Diogo Barbosa, o cara tá jogando demais. Minutos atrás não falou que não tava jogando nada. Não tá jogando nada, né? Sim, concordo, o Diogo Barbosa tá sofrendo junto com o elenco, mas ele tá bem. Vamos falar aí, né, Diego, das principais notícias da semana. A gente teve essa semana, fugindo do assunto de Cruzeiro um pouquinho, a gente teve a aposentadoria do Montijo, né? Que já nos deu alegrias aqui. Muitos torcedores não gostam dele, mas já nos deu alegrias. Se você não gosta do Montijo, fazer uma piadinha aqui, o time de 2013 foi montado com o dinheiro do Montijo. Então tem um gosto aí pra você achar ele bom, pelo menos em alguma coisa, porque a venda dele rendeu aquele time de 2013, né? Mas o Montijo passou por problemas com lesão aí no Botafogo, infelizmente encerrou sua carreira aí, eu acho que até de forma precoce, né? Foi muito triste aquela entrevista que ele deu, eu fiquei emocionado com aquela entrevista. No final até teve uma descontração, rolou o gemidão no WhatsApp lá, no repórter. Mas, assim, eu fiquei chateado com a aposentadoria do Montijo. Tá certo que ele tá em outro time, mas é um jogador que, enquanto vestiu a camisa do Cruzeiro, ele honrou muito a camisa do Cruzeiro, jogou muita bola, fez belíssimos gols. Desejo toda sorte do mundo pro Montijo nessa nova caminhada que ele tem aí pela frente. Provavelmente deve seguir a vida dele no futebol, mas nos bastidores agora. Força, Montijo, estamos junto com você aí. Acredito que a maioria dos torcedores cruzeirenses também torcem por você. E boa sorte, amigo, e obrigado por tudo que você fez por essa camisa, que a gente tem muito amor por ela.
A gente, voltando agora a falar de Cruzeiro, a gente teve aí a lesão do Rafinha, né, nessa semana que passou. Rafinha que machucou a coxa direita e infelizmente vai parar por volta de 4 semanas aí, né. Rafinha não é titular, mas é um jogador que eu acho que qualquer jogador que machuque é um prejuízo pro time, né, vai fazer falta. E ele não é um jogador ruim também, que não comprometeu. Eu acho que não comprometeu, como eu disse. O problema, a gente está falando desde o início do programa, o problema do Cruzeiro é defensivamente, porque ele está fazendo gol, mas tomando gol da mesma forma. Muito gol. Faz e leva, né? Isso é o que não pode acontecer, o time tem que saber segurar o resultado, mas não é segurar retrancando e não é estacionar o ônibus no gol ali e achar que a bola não vai entrar, né? O time tem que segurar de uma forma realmente segura, segurar de uma forma segura para não sofrer o que está sofrendo, pelo menos nos últimos jogos aí, que tá uma coisa Ezequiel ridícula, Costa, né? Dorival tá chegando. Que isso? Calma aí. Falando em mudança de treinador, surgiu até a hipótese de que a diretoria do Cruzeiro estaria reunida hoje à tarde para ver a mudança de treinador, mas é mentira, já confirmaram que o Mano Menezes é o treinador contra o Palmeiras, então teremos aí Mano Menezes ainda, não é agora que o Mano Menezes vai sair, então notícias que saíram aí são falsas mais uma vez, então a gente tem que aguardar, né? Aqui, vale aqui. André Luiz. Vale a pena ter o Dedé no elenco? Ganhando o que ganha e jogando tão pouco tempo, custo-benefício não tá baixo? Então, André, é uma coisa complicada de se falar, porque além de um contrato que se tem aí com o jogador, tem também a questão do reconhecimento, né? Porque o Dedé foi um jogador muito bem contratado pelo Cruzeiro, que trouxe muitas alegrias. E eu não concordo com esse tipo de coisa, de que o jogador se machucou, se contundiu bastante, e dispensar o jogador, rescindiu. Eu não sou a favor disso, porque é um profissional, é um pai de família que precisa trabalhar e se machucou em trabalho, vale lembrar isso. O Dedé é um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Então, assim, você não acha muito injusto? Se coloca no lugar, você na sua empresa sofre acidente de trabalho e é desligado da empresa por isso, o que você vai fazer da vida? O que o Dedé vai fazer da vida se ele... Aí a gente vai entrar naquele mérito. Mas o cara ganha muito tempo. Não. É um trabalhador, é a profissão dele. Então eu não sou a favor. Palmas para a diretoria do Cruzeiro, que foi lá e renovou o contrato com o Judivana, Diego. Um jogador novo, que estava muito preocupado. A esposa dele até relatou que ele estava muito preocupado com qual o futuro dele, que ele estava contundido. O Cruzeiro renovou o contrato com ele, mesmo contundido, sem previsão de volta. Eu acho que o Dedé não deve sair do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro deve se manter no elenco. Quando ele voltar a jogar, se ele não atender as expectativas, aí sim entra nesse mérito de dispensar ou não. Essa é a minha opinião. Aqui, galera falando muito sobre o Dedé aí, né? Dedé a gente tem que aguardar porque a gente sabe que é um craque, né? Esse técnico a Marina falando que o Mano é um técnico de segunda, concordo com, não de segunda divisão, mas eu discordo do Mano ser super valorizado da forma que é. Ele não tem títulos, ele tem uma Copa do Brasil e Série B e uma é considerado seleção, né, que não era para estar lá também, né? O Tite já era para ter ido muito antes dele, então assim, é um técnico que é valorizado demais e que ganhou pouco até hoje, né? Agradecer aqui o Fernando, Priscila Santos, vocês são os caras, são os nada, a gente só tá aqui dando um pouquinho da nossa opinião. Felipe Tonhão, aqui. o Tonhão, perguntaram aqui sobre o Tonhão, se não seria a hora de promover o garoto da base aí, ele que jogou a Copa, né? Nome de zagueiro ele tem, né? Nome de zagueiro ele tem, Tonhão, mas se for para falar de jogador da base, que dê oportunidade pro Murilo, que já tá no elenco, né? Eu acho assim, o Tonhão a gente não pode comparar jogos da base com jogos do profissional, são níveis diferentes. A gente vê muito jogador que é craque na base, chega no profissional e não joga nada. Então, assim, eu acho que tem que dar oportunidade pro Murilo. O Murilo já tá ali no elenco, dá oportunidade pro cara, e o cara já tá lá junto com o time. Vamos dar uma moral aqui pro Carlitos Júnior. Na minha opinião, o Cruzeiro tinha que trazer novamente o Adilson Batista ou o Marcelo Oliveira. O que vocês acham? O Marcelo Oliveira tá até livre. O Marcelo Oliveira até concordo, mas o Adilson Batista não sou muito fã do trabalho dele. Casemiro perguntou se o Mano cai ou não. Então, estamos na expectativa. Mas já confirmaram que o Mano Menezes é o treinador do Cruzeiro contra o Palmeiras, então ainda não vai ser essa semana que a gente vai ter. Acho que você não vai gostar disso aqui não. Um cara que também é novo e bom de bola é o Elber. Não sei porque só fica no banco. Ele só fica no banco porque... O Elber já teve eterna promessa.
oportunidades, o Elber não é mais promessa, o Elber é uma mentira. Ele já teve oportunidade no Sport, não correspondeu. Ele fica ali acomodado no banco do Cruzeiro. O Elber é aquele tipo de cara. Ele já teve oportunidade de ir pro Botafogo, pro São Paulo e para outros vários clubes aí envolvendo trocas. Ele não quis ir, acho eu, achismo, porque ele tá acomodado ali, cara. Ele recebe em dia no Cruzeiro, ele não joga. Jogando. Ele entra ali no segundo tempo, não arruma nada. Então, assim, o cara tá... Eu acho que ele chegou naquele nível, assim, de que chegou no auge dele. Pra ele tá no auge, tá tranquilinho ali. E não vai ser mais do que isso. Vamos dar aqui uma atenção pra galera aqui, ó. Judivan, bem lembrado, é um jogador que quando voltar pode render muito. Pelo menos antes de se machucar, o que ele fez antes de se machucar. Concordo com você, gosto do Judivan, mas acho que ainda tem que mostrar trabalho. O problema do Cruzeiro não é treinador, e sim diretoria. São os dois, meu amigo. Sem treinador. Cadê a Rascaeta? Rascaeta sofreu uma contusão e tá de volta em breve. O Cruzeiro também vendeu o Ricardo Goulart. Esse era matador. O Dênio Marques comentando aqui que o Sassá nunca vai ter vaga e muito menos o Rafael Marques. Bom, o Rafael Marques eu acho que realmente para titular não rola. Não, eu não concordei com a vida do Rafael Sim, mas Marques. se veio, deixa ele no banco lá tranquilinho. Agora o Sassá a gente sabe que é um jogador que faz muito gols, né? Então assim, o que pesa no Sassá é mais o extra-campo do que o dentro de campo. O Sassá é um bom jogador, mas agora a gente tem que ver a adaptação dele ao Cruzeiro aí, que teve poucas oportunidades ainda, mas vamos esperar aí para que... Não adianta trocar o treinador e manter a zaga. Valber Almeida. É um passo de cada vez, né? A gente tem que trabalhar o elenco que tem, porque, como o Diego disse aqui, a Copa do Brasil já foi, não tem como mexer mais no elenco. É esse que tá aí e pronto. Então temos que jogar a Copa do Brasil com esse time. Fora, mano, Dênia Batista, me responde uma coisa. Até quando o Cruzeiro vai ficar oscilando nas partidas? Começa muito bem e termina muito ruim. O Felipe perguntou aqui se o Robinho machucou mesmo ou se não preocupa. Então, Felipe, ficou de ser feito um exame agora à tarde, né? A gente ainda não tem notícias aí se foi constatado ou não lesão. Esperamos que não, né? Mas tem essa dúvida aí ainda na questão do Robinho, né? Iago Souza, um salve, meu brother. Fala aí de onde você é. Volta Marcelo Oliveira, Carlitos Júnior. E acho que tinha que tirar o Caicedo e colocar o Murilo. O Caicedo é muito ruim. Eu sou a favor de colocar o Murilo, mas no lugar do Léo e manter o Caicedo no time. Porque, sei lá, né? Eu acho que o Léo tá muito lento, não sobe nas bolas aéreas. Não sei nem pra que o Léo vai no escanteio. Escanteio do Cruzeiro, o Léo vai. Não sobe, pô. Ofensivamente, quando tem escanteio pro Cruzeiro, ele vai, mas o cara, ele não sobe, então eu acho que ele deveria ficar ali na defesa e deixar até o Romero ir, porque o Romero pelo menos tenta pular, né? Então assim. Iago falando que é de Itaúna, Minas Gerais. Um abraço pessoal de Itaúna. Aqui, Copa do Brasil virou obrigação. Vamos dar uma chance pro Sassá. Sassá não pode jogar na Copa do Brasil. Sassá e Rafael Marques, a Copa do Brasil encerrou as inscrições no dia 24 de abril. Ambos chegaram depois e não podem jogar, então são só pro brasileiro. Pois é. A gente já disse aqui, Copa do Brasil, o elenco é esse aí, não pode colocar mais ninguém, então paciência, né? Edinaldo Santos foi o que perguntou aqui até quando o Cruzeiro vai ficar oscilando. Então, até quando resolver o problema defensivo, porque o Cruzeiro começa muito bem os jogos, vai pra cima, faz gol, mas quando o Mano tenta retrancar o time, o negócio não funciona. E toma uns gols bestas entregando a paçoca. É isso aí, galera comentando aqui. Manda um abraço pra galera aqui de Santa Mônica, no RDM, Yuri e Kaique. Pra minha opinião, o problema não é o Caicedo e sim o Léo. O Caicedo está sobrecarregando, tem na máquina. Penso mais ou menos dessa Felipe forma. Comentou, né? O Felipe Casemiro, não sei se é Casimiro ou Casemiro. Ele comentou, foi o que eu falei. O Léo teve muitas oportunidades de jogar com o Manuel, o Dedé, e o Caicedo não teve muitas oportunidades com outras duplas de defensivas, né? Jogou mais com o Léo aí. Então eu também sou a favor de dar mais oportunidade pro Caicedo, mas sem o Léo. Colocar o Murilo ali pra fazer um teste. Porque falhar mais do que tá falhando Cara, não não pode, gostou né? do que a gente falou aqui, não. Cruz credo, vira essa boca pra lá, manter Caicedo, tá louco. É o que a gente tá falando, a gente tem que dar oportunidade com ele, com outros jogadores, pra ele com outros jogadores, porque o Léo já teve a oportunidade dele com todos os zagueiros do Cruzeiro e veio muito mal nesse ano. Mande um salve pra Barbacena, Minas Gerais, a família do meu primo é daí, Barbacena, a Rui Bernardes. Marlon, o Cruzeiro é outra coisa no Mineirão? E aí, Diego? Outra coisa, o Cruzeiro não tá conseguindo render no Mineirão. Não tá conseguindo. O Dênio perguntando aqui se a queda de rendimento durante as partidas pode ser falha da comissão técnica na parte física.
Acho que não é parte física, acho que é mudança tática na hora do jogo. O Cruzeiro vai lá, faz o gol, o Mano deve passar as instruções ali, porque tem o... Fala pro time, não, muda o posicionamento do time. Acho que nessa mudança que não tá dando certo é falha na comissão técnica, não acho que é na preparação física, porque ninguém tá cansando muito ali. Você vê que os jogadores saem tranquilo. Então o problema acho que é na comissão técnica, sim, acredito que seja. Pedro Henrique acha que o Cruzeiro tem chance contra o Palmeiras? Demonstrou que tem e muita chance. O Cruzeiro foi lá na Allianz Arena e meteu 3-0 no Palmeiras. Então eu acho que se acertar a marcação, acertar o problema defensivo, o Cruzeiro tem tempo para isso, né? E enfrenta o Palmeiras de igual para igual, consegue a classificação. Lembrando que o Cruzeiro já entra no jogo com a classificação, né? Porque 0x0 é do Cruzeiro, mas não pode jogar com 0x0 no placar. Vamos mandar salve aqui. 0x0 é do Cruzeiro, 1x1 é do Cruzeiro, 2x2 é do Cruzeiro, 3x3 é do pênaltis. Manda um abraço pro Edinaldo, obrigado por ler meu comentário. A gente que agradece por você participar com a gente Sérgio aqui. Henrique de Congonhas, Uberaba. Minas Gerais. Sérgio Henrique pedindo um salve Sérgio Henrique de Congonhas, Minas Gerais, né? Importante isso aqui, eu pensei em comentar, mas não comentei para não gerar polêmica. Será que os jogadores estão querendo derrubar o Mano? Eu não acho isso. Eu não acho, o Rafael Sobis se dá muito bem com ele, Thiago Neves. Os caras gostam dele, acho que o problema é mesmo no esquema tático ali. Não é questão de querer derrubar, os caras não estão conseguindo render. Se você parar para ver a entrevista dos caras depois do jogo ali, o Thiago Neves falou que o time parou de jogar, que não conseguia defender no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, então acho que não é questão de querer derrubar, acho que são falhas mesmo que estão acontecendo. Salve para Betim, Kelsen, né? Pediu ali. Família daí de Betim. Matheus Gomes pediu salve, tá aí, Matheus Gomes. Mano Menezes é uma bosta, se o Cruzeiro fazer 1x0 no Palmeiras, ele vai recuar o time, mandar o time. Manda o salve, obrigado por responder. Tamo junto, Marlon. O esquema ali é a zaga. A galera tá participando bastante com a gente aqui, né, Diego? Vale lembrar, se você ainda não participa da nossa... Não segue a gente aqui, siga a nossa página e participa do nosso canal lá no YouTube, né? Hoje a gente está trazendo para vocês aqui a Semana Celeste aqui no Facebook ao vivo. Mas geralmente a Semana Celeste é feita lá no YouTube, não é ao vivo. A gente grava o programa, edita certinho e posta para vocês lá no YouTube. Então se você não é inscrito no nosso canal ainda, acessa lá, é youtube.com/Diário Celeste e se inscreva lá que a gente também tem muito conteúdo bacana sobre o Cruzeiro e também sobre o Cartola FC, né? E se você é cruzeirense e quiser ganhar 3 camisas oficiais, um kit churrasco e um boné oficial, o que a galera faz para participar? Acessa youtube.com/Diário Celeste, se inscreva em nosso canal e acompanhe nosso programa Cartozeiros, onde a gente faz análise da rodada anterior e dá dicas da rodada seguinte para você participar. E você só tem até essa rodada para participar do nosso canal. A nossa liga se encerra as inscrições na 12ª rodada e depois sobe de novo no segundo turno. E a nossa liga vale 3 camisas oficiais, um kit churrasco e um boné oficial. Então se você quiser ganhar uma camisa do Cruzeiro na faixa aí, sem pagar nada, é só se inscrever lá no nosso canal, se inscrever na liga e mitar no Cartola. E para mitar é só seguir as nossas dicas que a gente dá rodada pós-rodada. Beatriz Daniele, você foi muito feliz no seu comentário aqui. Se o Dedé e o Manuel voltaram, o Cruzeiro vira outro? Não tenho dúvidas disso. Acredito que se os dois voltarem... Sem o Manuel... Quando o Dedé voltou com o próprio Léo ali, já deu uma tranquilizada. Infelizmente o Dedé machucou de novo, então agora resta esperar aí a volta do Manuel, né? Torcemos para que resolva a volta do Manuel aí. E o Iago Souza perguntou se a gente não acha que o Mano tinha que sair fora. Bom, eu já disse aqui que eu acho que já deu pro Mano, o Mano não rola mais dele ficar, mas infelizmente ele vai ficar. Já foi dito aí que ele vai ser o treinador contra o Palmeiras no próximo final de semana, então a gente tem que aguardar aí para ver. Estão falando aqui, a Arrascaeta não faz falta também? É claro que faz. O jogador Arrascaeta faz falta para qualquer time que ele jogar, é um craque. Mas o problema do Cruzeiro hoje não é ofensivo, por isso que a gente nem lembra do Arrascaeta direito. Mas ele faz falta sim. Felipe perguntando quando volta o Dedé e o Manuel. Bom, o Dedé ainda não tem previsão de volta, né? Tá lá se recuperando. Já o Manuel deve voltar essa semana aos treinamentos. Ele que já tá praticamente liberado aí e deve voltar a treinar essa semana. Então o Manuel está muito mais próximo da volta do que o Dedé. Pedro Henrique falou aqui, o Cruzeiro parece que dá tudo no início, isso é verdade, e depois cansa e abre a defesa. Não cansa. O problema do Cruzeiro é aquele, quando o time está jogando bem, todo mundo vai na área e joga bem, mas quando toma um gol, aí é aquele Deus nos acuda, desespero. Eu acho que o Cruzeiro não está sabendo jogar
com a pressão contra. O Cruzeiro só está sabendo jogar com a pressão a favor. É esse que é o problema. Aí o Cruzeiro faz um gol, faz 2 gols e está bem. Agora, quando toma o contra-ataque, a zaga do Cruzeiro é lenta e está deixando a desejar. O Iago comentou aqui que parece que tem medo de colocar o Murilo. Parece? Concordo, não parece, é realidade. Eles realidade. têm medo, mas eu acho que o Murilo não pode fazer nada demais. Nada. Já está sendo feito. O máximo que o Murilo vai fazer é falhar para tomar um gol, coisa que a zaga inteira já está fazendo. O Matheus Gomes perguntando, afinal de contas, por que a diretoria não demite Mano Menezes? Bom, talvez eles ainda tenham a esperança do Mano Menezes render e tem aí também a questão da multa rescisória, que é muito alta, né? O clube tem que pagar, se demitir, se o treinador pedir contas, o treinador tem que pagar. Então, Sabe o assim, que eu acho? Deveria acontecer um acordo. Chamar o Mano Menezes para conversar, trocar uma ideia, porque acho que o Cruzeiro não vai sair perdendo, nem o Mano Menezes vai sair perdendo com a rescisão agora. Só os dois fizerem um acordo, porque o negócio não tá saudável para ninguém mais. Acho que o Mano trabalhar nessa pressão também é difícil, e ele que causou essa pressão, é claro. Né? O Cruzeiro não tá bem, ele é um dos principais responsáveis. O Cruzeiro não tá ganhando nem das francas, o que tá acontecendo? A gente tá discutindo isso aqui agora nesse programa. Os principais problemas do Cruzeiro, né? Problemas defensivos e o time ofensivamente acho que tá tranquilo, né? Os gols estão saindo e a gente vai ver agora aqui como é que tá a classificação do Brasileirão, né? O Cruzeiro que tá aí na 13ª posição, está 3 pontos ali da zona de rebaixamento, né? Que tá o primeiro ali na zona. É o São Paulo. O Cruzeiro tá aí na frente do Atlético Paranaense, Chapecoense e Bahia. Chapecoense que joga agora contra o Fluminense, né? Então o Cruzeiro ainda pode cair aí uma posição caso a Chapecoense vença o Fluminense. Questão do G4, o Cruzeiro está a 5 pontos. Então assim, o Cruzeiro está próximo do G4, mas está muito mais perto também da zona de rebaixamento. Vou falar pra você uma coisa. Na verdade, esse campeonato todo mundo está próximo de tudo, né? Está no início Tá no início nas 11 primeiras rodadas, mas assim, não que eu seja pessimista, mas a situação que a gente está vivendo hoje, eu estou mais preocupado em somar 46 pontos do que qualquer outra coisa. Tá Primeiro, vamos fazer 46 pontos, que o problema tá sério. Se me perguntar hoje se o Cruzeiro tem alguma chance em qualquer campeonato, eu vou te dizer o seguinte: ofensivamente tem, defensivamente não tem. Quem foi que inventou o Caicedo? Vai ser ruim assim na casa, não vou nem refalar. Na casa do Caicedo. Mas eu acho que o Caicedo não é ruim, tá passando por uma fase ruim. Será que não é falta de conversa psicológico? Os jogadores abalam ao levar. Pois é, quando toma um gol já bate aquele desespero, meu Deus do céu, o mesmo filme. Eu acho que realmente também é um problema psicológico aí que tem que ter uma conversa. Beatriz Daniele, Ábila ou Sobis? Depende muito do esquema. Eu acho que com o Arrascaeta, o Ábila joga melhor, porque tem mais bola enfiada. Agora, sem o Arrascaeta, eu acho que o Sobis é um jogador mais de fora da área, que consegue entrar com essa bola e fazer gol, como ele tem feito em alguns jogos. Mas eu gosto dos dois. Pedro Júnior comentou aqui, mandou até um texto grande aqui, ele que é lá de Araçuí, Minas Gerais. Ele mandou um texto aqui falando do Caicedo, do Léo e do Robinho. Bom, ele falou lá da lesão do Robinho, ainda não está confirmada a lesão, o jogador sentiu dor depois de um jogo, é normal, ele só sentiu a dor, vai fazer exame, ainda não está confirmada a lesão, então vamos aguardar aí para a gente ver. O pessoal comentando muito aqui, a Eunice comentou lá a volta do Rafael, né? Rafael goleiro, a galera pedindo aí a volta dele. O Fábio foi criticado no gol de falta, o primeiro gol do Atlético Mineiro ontem, né? Tem um cara aqui falando besteira aqui, ó. Não sei que time é esse, é de Libertadores. Rapaz, Não sei, o Adalto, eu não sei né? nem o que é isso, Adalto Filho. Desculpa, mas vocês foram conhecer Libertadores Adalto, depois que a gente já era professor dela. Então, Adalto aqui no Espírito Santo é um lugar de loucos, né? Adalto Botelho é um Adalto hospital Botelho onde interna pessoas com problemas psicológicos. Eu acho que você está sendo aqui meio infeliz no comentário. É time de Libertadores. Primeiro que eu nem conheço o time que ele citou Nem ali, conheço depois o time coloca que o você nome aí que a gente vai ler certinho. É. Qual seria a melhor opção no lugar do Mano? Perguntou o Dani Marques. Eu? Bom, no momento que tem no mercado, acho que é o Dorival Júnior. Temos Adilson Batista, Marcelo Oliveira e Dorival Júnior. Celso Rotti. Não. Adilson Batista, Marcelo. Eu acho que esses 3 técnicos, numa possível demissão, eu acho que esses 3 técnicos seriam os estudados aí pela diretoria. Eu apontaria o Dorival Júnior, mas esse negócio de Celso Rotti, Joel Santana, eu acho que
com todo respeito a eles, não é técnico para o Cruzeiro. Fábio tem que ir pro banco, rapaz. Kelsen perguntou, né? Kelsen perguntou. O Iago falou que na opinião dele aqui o time está jogando bem do meio campo para frente, mas o setor defensivo deixa a desejar. Concordamos com você, a gente já falou aqui que o problema não é mais no ataque, a bola não entrava jogos atrás, mas agora o problema não é mais ofensivamente, o problema é defensivo. Dica: Cruzeiro nunca jogará igual ao de 2014. Eu acho que não deve falar nunca, porque eu disse que eu nunca veria um Cruzeiro tão forte quanto o de 2013. 2003. Assim como eu tinha dito que eu nunca viria um Cruzeiro forte quanto o de 2000, o quanto de 97 na Libertadores, como eu disse que eu nunca viria um Cruzeiro tão forte contra o de 99 na Copa do Brasil, de 96 na Copa do Brasil. Então, eu acho que nunca diga nunca, o Cruzeiro é um time muito forte, que tem um peso muito grande na camisa. E, claro, aquele time de 2014 a gente tinha no banco, a gente tinha Júlio Batista e, poxa, Júlio Batista, William do Bigode, banco, a gente tinha ótimas opções no banco. O nosso time titular, os nossos reservas naquele ano era titular em qualquer time do Brasil. Tanto que a gente nem teve adversário direto no Campeonato Brasileiro. Meio de campo ali era Henrique, Newton, tinha Lucas Silva, Lucas Silva a volância ali era uma briga tremenda para ser titular. Então, e assim, acho que é óbvio que hoje nem se compara aquele time que a gente tinha na zaga, Dedé, Manuel e Bruno Rodrigo, que era... Olha, a gente não tinha problema, a gente tinha problema para quem era titular. Hoje a gente tem... Ano passado, o grande criticado do Cruzeiro foi o Bruno Rodrigo, né? Acabou o contrato, foi dispensado. E agora eu vi até gente pedindo a volta do Bruno Rodrigo. O Bruno Rodrigo que tá lá no Grêmio, né? Grêmio que tá muito bem. E a galera comentando aí. Acho que ano passado era pra ter saído junto com o Bruno Rodrigo o Léo. O Léo teve seu contrato estendido, mas eu acho que não deveria ter tido. Marlon Dionísio, 80 pontos naquele ano foi histórico, não tenha dúvida disso, meu Deus do céu. Vocês acham que o Fábio teve culpa no gol do Caicedo? Do gol do Casares? Acho. A bola foi difícil, mas como a gente disse, não foi sim pela cobrança do Caicedo, e sim pelo conjunto da obra. A gente já falou que o Fábio armou a barreira de forma equivocada no meu ponto de vista, botou muitos homens na barreira para uma falta muito próxima, para um jogador muito técnico em cobranças de falta. Então, eu acho que ele falhou no posicionamento dele no gol, na armação da barreira e na bola. Eu acho que, como eu disse, né, mesmo não sendo defensável, vai na bola. Vai na bola que pelo menos o torcedor acha que você tentou, né? Dênio Marques comentou aqui como que a diretoria deixa o Bruno Rodrigo sair, né? Bruno Rodrigo que saiu porque o contrato se encerrou. Eu não acho errado de ter deixado ele sair. Eu acho que errado foi o Léo ficar também, porque o contrato do Léo também estava se encerrando, mas renovou. Dois jogadores. O Léo era um bom reserva, sempre foi um bom reserva, só que agora não é bom reserva, caiu muito o rendimento dele. Eu acho que ele deveria ter saído junto com o Bruno Rodrigo, mas questão da diretoria que deixou ele continuar, né? O Cruzeiro joga agora só final de semana, Diego? Eduardo Almeida perguntou, joga sim só no final de semana, próximo domingo contra o Palmeiras. E já que você falou de Palmeiras, vamos aos números do Palmeiras aqui, né? Palmeiras e Cruzeiro são 58 jogos pelo Campeonato Brasileiro, são 22 vitórias do Cruzeiro, 18 empates, 18 derrotas, 78 gols feitos e 75 sofridos. Confronto aí muito acirrado sempre, né? 4 vitórias a favor do Cruzeiro de vantagem, 3 gols de saldo. E temos multicampeões aí, né? Cruzeiro e Palmeiras, muito times dos palestras, né? Palmeiras aí o atual campeão brasileiro, né? Pois é, um time muito forte. E o Palmeiras tem vários títulos brasileiros, o Cruzeiro também, são times campeões. Iago Souza falou, deixou um salve aí que ele vai fazer os deveres agora. Aula amanhã, né? Valeu, Iago. Obrigado por dar moral. O Cruzeiro é só resolver o problema defensivo que até a Copa do Brasil pode... Concordo com você, Pedro. Concordo. O Cruzeiro tem que resolver o problema defensivo. E aí, Diego? Gols. A gente vai trazer para vocês aqui agora. Se você não conhece ainda, a gente tem o nosso site lá, né, o diarioceleste.com.br. Lá, além de a gente postar crônicas de jogo, pós-jogo, a gente posta também sobre o Sada Cruzeiro, lista dos relacionados, tudo. E a gente tem lá também conteúdo fantástico de estatística, né, no nosso site, o Diário Celeste, você está vendo aí. E vamos ver aqui os artilheiros de 2017, né?
Thiago Neves fez gol, tá aí em terceiro lugar isolado ali atrás somente de Rafael Sobis e Ramon Ábila. Thiago Neves chegou ao 10º gol. Ele que não disputou aquele amistoso, porque aqui com o Ábila e com o Rafael Sobis está contabilizando os amistosos, né? Então o Thiago Neves está muito bem, atrás dele tem ali o Robinho, a Arrascaeta, Alisson, Henrique. E vamos ver também aqui as assistências para gols em 2017. Thiago Neves é ali o líder isolado, Diogo Barbosa ali também em segundo lugar com 6 assistências. Thiago Neves tem 7, Rafael Sobis é o terceiro, Ariel Cabral e Arrascaeta vêm ali juntos. Então assim, só corrigindo aqui, que o Alisson tá junto com o Rafael Sobis, tem 5 assistências, só porque tá fora de ordem, coloquei em ordem aqui. Alisson na frente ali disputando com o Rafael Sobis e atrás vem a Arrascaeta e o Ariel disputando também. Então, se você não conhece ainda o nosso site, acessa lá diarioceleste.com.br, que tem muito conteúdo bacana sobre o Cruzeiro, inclusive o nosso pós-jogo do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro já tá lá. Fala alguma coisa, Gilvan. Tá lá o pós-jogo de ontem. Aqui, né? Temos aqui, vocês não falaram do Fábio. A gente falou do Fábio, falou do primeiro gol, a gente até falou sobre o posicionamento da barreira lá, que talvez ele não viu o lance, a gente explicou certinho. O Fábio, vocês não responderam sobre o Fábio. Fábio realmente eu acho que ele falhou, ele poderia pelo menos ter tentado ir na bola, mas eu vi o replay do gol de um ângulo que ele estava mais aproximado dele, e eu acho que ele não viu a bola passar, erro dele, porque quem posiciona a barreira, tudo, ele tem tempo para isso, foi ele, então assim, não estou defendendo o Fábio, ele errou sim. Acho até que o Rafael vive um momento melhor, só que é um ídolo, a gente tem que respeitar, não pode ficar aqui ofendendo o jogador. Com certeza, né? Eu gosto muito do Fábio. Beatriz perguntou aqui o que a gente acha do Ábila e Sassá atuar junto. Não acho que deve. Já vou falar da minha opinião, são 2 jogadores de área ali, acho que são ótimas opções, mas juntos eu não sei se daria certo. O nosso próprio rival tentou isso aí com o Lucas Prato e o Fred. O Lucas Prato é um jogador de movimentação, até que rolou de dar certo lá, mas eu acho que com os dois, com o Ábila e com o Sassá, acho que não rola não. Então, beijo pra você, Marina Morena, que tá saindo aqui da live, que tem uns muito obrigado aí pela aula. Felipe Peter Rossi, esse cara deve ser botafoguense. Felipe Peter Rocha, obrigado por levar o Sassá. E a camisa dele, eu já vi aqui pelo computador, a camisa dele tá lá no Botafogo. Bom, a gente levou o Sassá, mas a gente mandou o Marcos Vinícius também, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Marcos Vinícius que foi um ótimo reforço aí do Botafogo, né? Piadinhas à parte. Gustavo Esteves falando para falar do Fábio, a gente já falou do Fábio. Pedro Henrique já mandou ali, Fábio é sim um bom goleiro, porém ficou parado. E Rafael conquistou a torcida. Concordo com você, Rafael viveu um momento fantástico nesse início de ano. E no próprio final do ano passado, o Rafael estava muito bem. Não saiu por falha nenhuma, saiu só porque o Fábio voltou, mas né? a gente também, eu vou falar que quando o Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana, muita gente criticou o Rafael, né? Falou que o goleiro do Cruzeiro era do Fábio, que o Rafael era... Então, experiência, assim, né? experiência. A gente tem que ser meu torcedor, né? Eu acho até que o problema não é goleiro. Também acho que o problema não é goleiro, o problema não é atacante, o problema ali é defensivamente. Acho também que não é jogadores. Óbvio que o Léo ali não é para ser titular, talvez nem o Caicedo, mas acho que os problemas ali são falhas não de qualidade, são falhas de treinamento, né? Falta de treinar. Mas Marlon Dionísio, por que o Fred não respeita o Cruzeiro? Aquele viado que fez altos gols. O cara é profissional, né? É questão de comemorar gol contra ex-clube. Eu acho que tá certo, tem que comemorar sim, é quem tá pagando ele ali. A não ser que o jogador seja ídolo, tem uma identificação muito grande. Eu tô até curioso para ver o Everton Ribeiro quando for jogar contra o Cruzeiro. Espero que não faça gol, mas se fizer eu tô curioso para ver a comemoração. Everton Ribeiro que tá aí no Flamengo, né? O Marlon comentou que o Arrascaeta gaguetou. O que é gaguetar? Não sei o que é gaguetar. Gaguetou a Sul-Americana, realmente não sei o que seria gaguetar. O Sobis tá meio gordinho, o problema não é no ataque, o Sobis tá bem. O problema não é goleiro, não, pois tanto o Fábio e o Rafael são ótimos goleiros. Concordo com a opinião do Pedro Henrique aí. Ambos são ótimos goleiros, acho que a gente não deve aqui ficar apontando. É óbvio que o Fábio errou ali,
Mas não tem que ficar apontando. Acho até que se ele fosse na bola, ele não iria conseguir defender, que a bola foi muito bem cobrada. O que está faltando é colocar 2 volantes marcadores. Ariel Cabral não dá. Pera aí. O Carlos ali ficou bolado com a gente, falou como o problema não é goleiro, o time levou 9 gols em 3 jogos, bando de Fábio Neves. Mas o problema da defesa... Pode colocar ali Vanderlei, que está sendo o melhor goleiro do campeonato. O Pode Wilson, colocar que é um o ótimo Wilson, que é um goleiro. ótimo goleiro. Pode Cássio. colocar o Fábio e o Rafael junto e tirar os outros jogadores. Eles vão tomar gol, não tem como. Não tem como. É, O problema o do time Cruzeiro não vai é- além do goleiro. É, Não o time estamos... vai além do goleiro. A gente não está aqui dizendo que o goleiro do Cruzeiro é fantástico no atual momento. A gente está falando que o problema não é somente A o briga gol. do gol do Cruzeiro não é uma briga como o Flamengo teve com o Muralha há pouco tempo, de quem é menos pior. A briga do Cruzeiro é de quem é melhor. Os dois são ótimos goleiros. Tanto o Fábio quanto o Rafael, eles são titulares aí, talvez, em qualquer clube do Brasil. E O problema ali é saber quem está no melhor momento, acho eu que é o Rafael, e que ele deveria sim ser titular. Mas Vou falar não uma é frase esse o pra problema. você. Carlos M. Pereira. Água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. O melhor goleiro do mundo vai tomar gol no Cruzeiro, com certeza. Porque a zaga do Cruzeiro tá uma mãe. Nem mãe é tão boa assim, pra falar a É. verdade, né? Esse Caicedo é tenso. Homem ruim, pai. Sem base, se não tiver um jogador melhor que o Caicedo, pode fechar na base. Comentou aí o Gleidson. Bom, o Caicedo aí, eu acho até que ele é melhor do que o Léo. Opinião minha. Mas... Errar todo mundo erra. O erro sempre acontece. O problema é a defesa, não ajuda na marcação. Aí as pessoas culpam o goleiro. Concordo, Pedro. com você. Outro aqui, ó. Quando o Murilo jogou bem, quando o Murilo jogou, não tomou muitos gols. É isso que a gente estava falando aqui, né? Que. Vamos falar igual o Tiririca, já que quando o Tiririca falou isso, o trem ficou feio, né? Pior do que tá no fico, o Tiririca Fica falou e assim. o negócio ficou, viu? A gente viveu bem isso ano passado, nessa história de reserva. A gente sempre falava que pior, chegou o Brian, falava que pior do que o Fabrício não podia ser. E a gente viu que o Brian também é ruim, então assim, pior do que tá pode sim ficar, então tem que tomar muito cuidado. Se demitir o Mano, se trouxer um treinador ruim não vai adiantar nada, né? Pois Tem que é. trazer alguém para suprir aí a necessidade e Tem melhorar como o contratar time. presidente? Presidente, infelizmente, só no ano que vem, porque tá muito complicado. Vão mandando aí as perguntas pra gente, já tá chegando no final. Henrique e Manuel fazem muita falta. Henrique tá no banco, Henrique não tá machucado. Henrique não estava numa fase muito boa, foi pro banco. Já o Manuel, problema de contusão, né? Pedro Henrique falou que tem jogo agora, valeu aí pela live. Tem jogo. Marlon Dionísio, melhor centroavante. Minha carniça do Caicedo. Tinha que pôr o Murilo no lugar dele, o Léo também não dá. Concordo com o Lucas Guimarães, Murilo aí merecendo a oportunidade de ser titular do Cruzeiro, né? Murilo que ainda não teve essa oportunidade, muita gente fica com medo do garoto falhar. Acho que já passou da hora dele ter uma oportunidade, né? Bom, vamos chegando aí ao final da nossa live, né? Pois é. Falamos aí sobre a semana do nosso Cruzeirão cabuloso. Esperamos que melhore, que vença o Palmeiras no domingo, seja quem for o treinador, né? Mas vai ser o Mano Menezes, o time já confirmou isso, que vai ser o Mano Menezes. Pô, não, peraí, tem que interromper você pra falar isso aqui. Diego Simeone ajudava, hein? Porra, que é Diego isso? Simeone, meu Deus. Meu Deus. Tá fora dos padrões brasileiros de contratação. Muito fora. Pra mim, um dos melhores O treinadores. problema do Cruzeiro é a diretoria que não contrata nada que presta, comentou o Matheus Faria. Discordo da opinião, acho que na zaga sim não contratou, sabendo que temos o problema do Dedé aí. E, mais ofensivamente, a gente montou um time fantástico aí, né? Com jogadores que seriam titulares em qualquer clube. No banco de reserva a gente tem boas opções aí, tem o Ávila, tem o Sassá que chegou agora, Rafael Marques. Então, assim, acho que o problema não é contratação. E lembrando que se contratar agora não pode jogar, porque a Copa do Brasil já fechou as inscrições. Léo era bom quando entrava na... o Pedro Henrique comentou que o Léo era bom quando entrava no lugar de algum zagueiro lesionado. Pois ele, como capitão, acabou o futebol Eu dele. entendo o Léo como O Léo capitão também. entrou no lugar de quem machucou. O Léo não é titular do Cruzeiro. O titular é o Manuel e o Dedé. Léo fez entrou... até gol naquelas campanhas. E de não 16, serviu. 14. Então, assim, o Léo ele é reserva do Cruzeiro e não tá servindo. Então, esse papo aí de que Léo, para ser reserva, serve, é até uma conversa enganosa. Para mim, o erro não é da diretoria, montou um timaço. O time não tá jogando, concordo com o Lucas Guimarães, o time tá muito bom. E também não concordo que é o time que não tá jogando, acho que o problema ali é humano, é problema tático.
Então, assim, vamos encerrando a nossa live, né? A gente falou aqui sobre a semana do Cruzeiro cabuloso, falou sobre os jogos contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. E domingo a gente tem um confronto aí contra o Palmeiras novamente, só que agora pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é às 4 horas da tarde, né? Esperamos aí uma vitória, porque a gente está muito próximo da zona de rebaixamento e não podemos ficar ali dando mole. E acredito que esse não é o objetivo do Cruzeiro esse ano, não é brigar para cair. Eu Não quero o é Cruzeiro isso. brigando lá em cima, no Então- mínimo pelo G4. Então, semana que vem, segunda-feira, estamos aqui de novo. Lembrando que a gente tem os nossos programas lá no YouTube. Acessa lá youtube.com/Diário Celeste, que a gente dá lá muito conteúdo sobre o Cruzeiro. Tem a narração tenebrosa do jogo de ontem, que já está no ar. Tem a Semana Celeste, que é o que a gente está fazendo aqui no Facebook hoje. A gente faz lá no YouTube. Só que essa semana, como a gente fez ao vivo aqui, a gente vai pegar o vídeo e postar lá no YouTube, né? Então, se você quiser, se inscreva lá, ajuda muito a gente tem o nosso conteúdo sobre Cartola, lembrando que a gente também está aí com a nossa liga no Cartola, Antes de encerrar, que vale 3 camisas oficiais, um kit churrasco e um boné oficial do Cruzeiro. Antes de encerrar, vamos dar uma moral pro Gustavo Esteves Lopes. Lê minha escalação. Ele escalou o time ideal, do ponto de vista dele. Rafael, Ezequiel na lateral direita, Manuel e Dedé na zaga. Diogo Barbosa, lateral esquerda, Lucas Romero e Ariel na meiuca, Arrascaeta e Thiago Neves na meia ofensiva, Sobs e Ávila no ataque. Um ótimo time, só que a gente não tem essas peças hoje, né? eu acho ali ainda que entre o Sobs e o Ávila dá para manter um dos dois e colocar o Robinho no time. Também. E ele colocou até uns parênteses ali, né? Ele colocou o Ezequiel, parênteses má fase, Diogo Barbosa, parênteses desmotivado, e o Ariel, parênteses também em má fase. Galera, qual o programa do horário? Hoje que fui ver que tem, perguntou o Lucas Guimarães. Inauguração, né? Lucas Guimarães, a gente faz o programa gravado lá no YouTube, que é a Semana Celeste, e a gente posta lá na segunda ou terça-feira. Mas agora a gente vai começar a fazer ao vivo aqui no Facebook. Hoje foi o primeiro dia. Então, toda segunda-feira, às 18 ou 18h30, a gente vai entrar ao vivo aqui para falar sobre a semana que passou do Cruzeirão Cabuloso e falar também sobre os confrontos da semana seguinte. Muito obrigado pela moral aí. Valeu, galera. Henri Guarino comentando ali que a zaga tá ridícula. A Arrascaeta volta logo, comentou o Gustavo. E ele que ele mandou lá, abraço de Coimbra, Portugal, né? Pô, O pessoal valeu. de Portugal acompanhando a gente. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Então, galera, ficamos por aqui. A gente agradece a vocês Semana aí. que vem tem mais. Podem comparecer aí 6 horas ou 6h30. A gente vai entrar ao vivo aqui para falar muito sobre o Cruzeirão Cabuloso. Então, é isso aí. Até a próxima. Até a próxima, Valeu. galera. Valeu.